E a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que cria na legislação brasileira o crime de desaparecimento forçado de pessoas. Proposta que prevê pena de 10 a 20 anos de prisão para quem privar alguém de liberdade com apoio, autorização ou omissão do Estado. O tema ganha ainda mais relevância diante de casos recentes, como o desaparecimento de 2 irmãos do município de Bacabal, no Maranhão, que segue sem respostas para a família. Para entender o que é que muda na prática e se essa nova tipificação pode ajudar a enfrentar a impunidade em crimes desse tipo, eu converso agora com a jornalista investigativa Cecília Oliveira, que já está disponível aqui com a gente, que vai contar um pouco mais do que o país tende a pensar diante dessa proposta aprovada pelo Congresso. O texto começou no Senado, né, foi para a Câmara e agora a gente tem a evolução dessas discussões. Cecília, conta para a gente então quais são os benefícios dessa proposta envolvendo o desaparecimento forçado no Brasil e quem é que mais se utiliza desse instrumento hoje no país. Muito bom dia, seja bem-vinda ao Ronda Campeão e à TV Meio Norte. Bom dia aí para vocês, bom dia quem está assistindo a gente, prestando atenção, né, nesse caso que é muito importante, porque no Brasil desaparecem por ano cerca de 80 mil pessoas, é muita gente, né, são cerca de 200 por dia. Então, essas crianças que estão sumidas já há 2 meses fazem parte dessa estatística. E por que é importante a gente avançar nessa tipificação desse crime, né? O Brasil, ele já foi, inclusive, condenado internacionalmente 3 vezes por casos em que as pessoas somem e ninguém consegue saber, de fato, o que aconteceu, onde que essas pessoas foram parar. Fica aquele caso sem fechamento, deixando a família em um luto permanente, né? Então, esse tipo de ação, de realmente tirar essa lei do papel, porque a gente está tendo esse tipo de debate desde a década de 60, é para que a gente consiga, de fato, fazer isso valer. E quando eu falo fazer isso valer, significa que realmente a gente vai ter instrumentos próprios para isso, né? E isso significa que a polícia vai estar mais capacitada, ela vai conseguir trabalhar com polícias de outros estados. A gente vai ter, por exemplo, um índice nacional onde a gente consiga saber quantas pessoas estão sumindo, quantas estão sumindo, por que lugar, por que situação. Por que isso acontece com tanta frequência? E é o que falta para a gente conseguir, inclusive, determinar o que está acontecendo, por quê, com que frequência e quem são esses culpados, né? Então, a gente conseguir aprovar essa lei desse jeito vai nos ajudar, vai nos dar mais pressão, inclusive, para que as autoridades finalizem essas investigações e deem esse alívio para essas famílias. E por que o Brasil demorou tanto para transformar isso em crime específico, Cecília? Essa é uma pergunta muito importante, a gente faz essa pergunta já há algum tempo, inclusive em outras situações, né? Como eu disse, esse debate ele vem já há décadas e ele vem se esbarrando sempre ali em interesses que a gente sabe que existe, na morosidade desses debates que são complexos, especialmente porque, assim, não há como negar que algumas pessoas desaparecem por ação de agentes públicos, sim, né? Então, assim, inclusive tem essa camada a mais. Quando a pessoa desaparece com a ajuda de alguém do Estado, isso ainda se torna um agravante. Porque, né, aquela pessoa que deveria ajudar a solucionar um caso, se a pessoa que causa esse problema, isso se torna ainda maior. Porque hoje no país a gente tem um grande cadastro, que é o cadastro de desaparecidos, em geral. E ali, nesse bolo todo, entra quem realmente desapareceu porque quis, porque existem pessoas que querem mudar e não dar notícia, e tem aquelas pessoas que é o que a gente chama de forçado, elas são sequestradas, né, são tiradas de sua casa, são mortas e ninguém mais acha isso. Então a gente ter essa tipificação específica vai ajudar a gente a separar esses 2 tipos de desaparecimento e focar, porque quem não quer ser achado, não quer ser achado, e tudo bem. Mas as famílias que tiveram seus entes sequestrados e forçadamente desaparecidos, essas pessoas esperam por respostas. Então, esse cadastro que pode ser específico dessas pessoas que foram subtraídas, tiradas das suas famílias, pode nos ajudar a esclarecer esses crimes.
E quem é que fiscaliza quando o próprio Estado é suspeito desse desaparecimento forçado? Aí você fez uma pergunta que realmente deixa a gente assim, numa situação em que a gente gostaria de poder responder isso de forma mais clara. Sim. Por exemplo, o Ministério Público, ele tem entre as suas funções fiscalizar policiais que são corruptos, que têm uma má conduta, que muitas das vezes podem, sendo corruptos, trabalhar com organizações criminosas e, por exemplo, sequestrar os seus rivais, né? E ficam desaparecendo com aquelas polícias, com aquelas vítimas. Então, esse tipo de situação vai nos dar essa possibilidade, inclusive, de combater essa corrupção, né? Porque o que a gente quer é que a polícia investigue as situações e não que ela seja causadora desses problemas. Então, esse é um dos exemplos. O Ministério Público já tem essa função, ele precisa exercer essa função plenamente. A gente precisa também que corregedorias, né, das polícias, por exemplo, sejam mais capacitadas a investigar esse tipo de corrupção, esse tipo de má conduta, para poder realmente punir aquelas pessoas que estão cometendo esses crimes. Então, aqui te dei esses dois exemplos. A gente tem o Ministério Público, a gente tem as corregedorias, que já têm essa responsabilidade e precisam agir mais incisivamente. O desaparecimento forçado é um dos crimes mais covardes, porque você tenta apagar a existência da pessoa, né? E nós sabemos que as primeiras horas de alguém que desaparece são fundamentais para você encontrá-la. Como garantir a investigação rápida, Cecília? Então, a gente tem a possibilidade de garantir uma investigação rápida se isso for tornado uma prioridade, como é o caso, né? Você vai tratar isso como um tipo de crime específico e com esse agravante de ter essas possibilidades. Olha, se tiver algum agente público envolvido, isso é ainda mais grave. Então, a gente precisa resolver isso, inclusive para poder prestar contas para a população, para dizer, olha, a gente discorda disso, a gente não é conivente com esse tipo de corrupção, então a gente vai resolver isso prioritariamente. Então, existe essa possibilidade de priorizar esse tipo de situação quando isso envolve um desaparecimento. Então, esse é um tipo de exemplo que a gente pode pensar, inclusive, para poder cobrar mais respostas do poder público. Agora, o desaparecimento forçado é muito utilizado por essas facções criminosas, né? É um avanço no combate a elas, na sua opinião? Excelente pergunta, porque quando a gente tipifica isso em específico, a gente vai conseguir elucidar aqueles casos de uma pessoa sumiu no meu bairro, mas todo mundo sabe que ela não desapareceu porque ela quis. Ela foi sequestrada, ela foi morta, ela foi, por exemplo, enterrada em cemitérios clandestinos que existem em muitas das nossas cidades aqui no Brasil. Então, a gente vai conseguir classificar isso como um tipo específico que vai, inclusive, somar já aos outros crimes que essas pessoas já cometem. Então, a gente vai conseguir mostrar que, olha, essa pessoa aqui, ela não sumiu porque ela quis. Ela foi sequestrada, ela foi morta por esse grupo ou por esse grupo, e isso significa que ele vai ter uma pena aumentada. Isso vai ser um agravante quando ele for a julgamento. Aí, a gente teve casos históricos, né? A história do goleiro Bruno, né? A história lá da Elisa Samúdio, né? Que nunca foi encontrada, né? Enfim, e outros casos que fazem parte da história envolvendo crimes no Brasil, e a gente espera que venha, de fato, agora para contribuir com essa proteção, que essa medida sirva para que quem pense nisso como instrumento ali de juízo, de penalidade, agora perceba que agora vai pagar muito mais caro com o rigor da lei, agora com a tipificação do desaparecimento forçado, que volta para o Senado ou já deve ser aprovado, Cecília? Ele foi aprovado na Câmara e agora ele vai para o Senado. Então, a expectativa é que ele não sofra tantas mudanças, então, assim, que não abrandem o que está colocado lá, porque é um bom instrumento para a gente combater, por exemplo, a formação de milícias, que a gente sabe que são agentes públicos de segurança que usam o desaparecimento como uma ferramenta de controle, né? Você me desafia, você vai sumir. Então, eles usam isso, inclusive, para poder demonstrar força. Então, é muito importante que esse tipo de projeto passe também no Senado, seja sancionado, para que a gente consiga, inclusive, fazer essa frente à formação de milícias. Tá bom, Cecília. Agradecer a sua participação, dizer que sou um admirador do seu trabalho. Parabéns por esse trabalho de pesquisa também voltada à questão das organizações criminosas. E já estou, inclusive, ansioso para ler o seu livro aí, Como Nasce um Miliciano, tá? Devo adquirir muito em breve, mas parabéns. Quem ainda não conhece o trabalho da Cecília Oliveira, pode procurar aí também nas redes sociais, que eu garanto que é
algo formidável que ela fornece de informação para as pessoas. Obrigado, Cecília. Espaço à sua disposição sempre. Obrigado. Está aí a Cecília Oliveira, aqui participando com a gente aqui do Ronda Campeão. O nosso muito obrigado. É o desaparecimento forçado agora muito próximo de ser sancionado, virar um crime no Brasil, né? A gente viu aí esse caso das crianças lá de Bacabal e outras que somem. A gente viu no tempo da ditadura também, né? Pessoas que sumiram